Queridos e prezados irmãos, amigos, parceiros, auxiliadores da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus em vossos corações. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 8 de Romanos, um dos capítulos mais maravilhosos de toda a Bíblia, esse capítulo 8 de Romanos. Eu queria que todo adventista do sétimo dia entendesse, pelo menos, o capítulo 8 de Romanos. Porque se ele entendesse o capítulo 8 de Romanos com profundidade, eu tenho certeza que a vida desse ou desses, a vida mudaria. Mudaria, mas de uma forma muito impactante. Porque as verdades aqui contidas são verdades eternas. Antes eu gostaria de fazer só uma pequena observação. No vídeo onde eu procurei objetar mais uma vez o Dr. Rodrigo Silva, quando ele fala de decreto dominical, volta de Jesus, podendo acontecer dentro de 2 ou 200 anos, quando ele se utiliza daquela experiência do povo permanecendo 40 anos ali no deserto, ele diz que Deus atrasou a entrada do povo em Canaã. Eu disse que não atrasou, porque não há atraso para Deus. Deus não é pego de surpresa por nada. Ele faz toda a sua vontade. O povo de Israel, que entrou em Canaã, entrou no tempo de Deus. Não houve atraso. Para nós, pode ter havido atraso. E a percepção que se tem, quando se lê o texto bíblico relativo a isso, é essa percepção. Houve atraso. Né? Assim como também, naquele texto, naquela experiência que eu citei do rei Ezequias, né? Com o rei Assírio e Senaqueribe. E o rei Ezequias foi visitado por Deus através do profeta Isaías. E Deus, então, através do profeta Isaías, disse: olha, Ezequias, bota a violinha no saco, arruma suas coisas, porque você vai morrer, meu filho. Aí Ezequias se humilha, chora e ora, né? E Deus lhe dá 15 anos a mais de vida. Aí vem o arminiano e diz: está vendo como Deus muda? Deus muda. Esse negócio de eleição, predestinação não existe, isso é coisa de calvinista. Isso aqui é o checkmate no calvinista. É como se Deus não tivesse previsto que, ao decretar a morte do rei Ezequias, ele iria fazer o que ele fez, né? Se arrepender, confessar seus pecados, chorar amargamente e pedir mais tempo de vida para Deus. É como se Deus não tivesse previsto isso. Então, quando Deus dá mais 15 anos de vida, ele não mudou. Ele fez a sua vontade. Para nós fica parecendo que ele mudou. Assim como na questão do dilúvio, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado tudo. Nós sabemos que o arrependimento, né, atribuído a Deus é uma linguagem humana. Deus não se arrepende de absolutamente nada, ele não é pego de surpresa, né, ele não é surpreendido por nada nem por ninguém. Todas as coisas acontecem conforme o projeto, o plano de Deus, o propósito santo de Deus. E às vezes fica parecendo que Deus é pego de surpresa. Então nós não devemos atribuir a Deus características humanas, né? É só isso que eu queria dizer, certo? É só esse detalhe que eu queria dizer. Ah, e o último detalhe. Algumas profecias que Deus pronuncia ou pronunciou foram condicionais. Existem profecias incondicionais que Deus irá cumpri-las independentemente de uma reação humana, e existem aquelas profecias condicionadas à reação humana, entende? Nas profecias condicionais pode haver mudança, porque vai depender de uma reação humana, mas nas profecias incondicionais, por exemplo, vou dar um exemplo de uma profecia incondicional aqui: Jesus vai voltar.
Está profetizado na Bíblia. Inclusive tem um doido aí que se diz evangélico que diz que Jesus não vai voltar coisa nenhuma, que isso é bobeira, que isso é má interpretação. Não ouçam esse servo do Satanás. Isso é servo do Satanás metido a pastor evangélico, tá? Não ouça esse camarada. Jesus vai voltar. A profecia diz isso. E essa profecia independe da reação humana. Inclusive aí o doutor Rodrigo Silva diz o seguinte, olha, Deus... Está tudo maduro, tudo pronto, preparado para Deus voltar, para Jesus voltar daqui 2 anos. Decreto dominical pode acontecer, está tudo pronto, preparado, não sei o quê. Mas também, porque o povo de Deus não está preparado, Deus pode voltar daqui 200 anos. Tipo assim, Deus cruza os braços e fica esperando uma reação humana para que depois ele reagende a rota, né, da sua volta. Então era só isso. Aí eu mostrei para vocês, em Lucas 19, Jesus dizendo o seguinte, Jerusalém, vocês não conheceram o tempo da sua visitação, né? Tudo isso estava oculto para vocês, mas mesmo vocês não estando preparados para a minha vinda, eu vim. No tempo de Deus, Deus decretou a minha vinda, eu vim, no tempo dele, segundo a agenda dele. Mesmo vocês não estando preparados. Isso não pode ser transportado para os nossos dias, de tal forma que o dia que Deus determinou a volta de Jesus, ele está lá, é de conhecimento dele somente, não pertence a nós seres humanos, o dia está lá, ele sabe o dia que Jesus vai voltar, não vai haver atraso, e Pedro fala isso, Deus não retarda a sua promessa, mas vem a Igreja Adventista, Ellen White, Rodrigo Silva e os Cambau A4 e dizem, não, Deus pode retardar sim. É um absurdo isso, meus irmãos. Nós provamos, nós mostramos para vocês que é um absurdo. Isso evidencia ignorância total do Evangelho. Ignorância total do Evangelho de Cristo. Bom, dito isso, eu leio Romanos capítulo 8, dos versos 18 até o 25. Esse é o trecho que eu pretendo analisar e avaliar com vocês aqui nesse vídeo, tá? Romanos 8, do versículo 18 ao versículo 25. Antes de começar esse estudo aqui, eu estava falando com o meu amigo Castro, meu amigo e irmão Castro, lá de Belém do Pará. Gente, vamos lá? Romanos 8, a partir do verso 18. Porque para mim, eu estou lendo na nova versão, Nova Almeida atualizada, depois eu quero ler na NVT, tá bom? Para a gente comparar. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Como nosso propósito aqui é avaliar versículo por versículo, vamos considerar primeiro esse versículo 18? Considero que, agora na NVT, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Gente, tem um ditadozinho em inglês que diz assim, the best is yet to come, ou seja, o melhor ainda está por vir. Para nós cristãos, o melhor ainda está por vir. Nós estamos como que numa sala de espera esperando o nosso embarque. Nós não podemos montar acampamento na sala de espera de um aeroporto ou de uma rodoviária. Nós não podemos montar nossa barraca, construir nossa casa, fundamentar nossos planos e projetos, focalizar todo o nosso futuro, estando numa sala de espera. Porque a sua estadia ali é provisória. A sua permanência ali é provisória, é temporária. Mas tem muita gente fazendo isso. Muita gente projetando seu futuro, projetando a sua vida, focando no aqui e agora, sendo que o aqui e agora é apenas e tão somente uma sala de embarque. E aí o que acontece? Muita gente se decepciona. Porque a vida aqui não é aquilo que a gente esperava que fosse. Não é um mar de rosas. Esse mundo é injusto. O mundo jaz no maligno, é um mundo mau.
Todo dia, quando você bota os pés para fora da sua cama, você está correndo sérios riscos de perder a sua vida exatamente naquele dia. Quer você faça alguma coisa, quer não. E aí, Paulo, enfatizando essa questão do sofrimento aqui para os crentes em Roma, que estavam já passando por dificuldades em função da perseguição, pelo fato de serem cristãos, Paulo então tem que exortá-los a permanecerem firmes na fé, porque o melhor está por vir. The best is yet to come. A glória que Deus preparou para nós não pode ser comparada com esse sofrimento pelo qual nós passamos aqui agora. Talvez eu esteja aqui agora falando para um monte de gente que esteja passando por um período dificílimo, quem sabe o mais difícil de todas as suas vidas. Só talvez. E para você, eu peço que você considere o que está escrito aqui na palavra. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Nada, não pode ser comparado, nada. Pense nisso. Ele vai continuar dizendo no verso 19: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Criação. O que Paulo quer dizer com isso? Tudo. Nossa fauna e nossa flora. Paulo, é como se Paulo tivesse fazendo uma leitura do que a fauna e a flora estão ansiando. É como se eles pudessem falar. É como se a nossa fauna e a nossa flora pudessem transmitir uma mensagem. Por que Paulo fala isso aqui? Vocês se lembram que quando Adão e Eva pecam, Deus amaldiçoa toda a terra? Lembram-se disso? Depois leiam Gênesis 3:17. Toda a terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Aí alguém poderia perguntar, mas isso é injusto? Alguém poderia objetar, questionar, dizendo, mas isso é injusto? Quem pecou foi o homem? Não foram os animais, não foram as plantas? Por que Deus então tem que amaldiçoar toda essa ambiência, toda a dimensão terrestre? Não é? Do ponto de vista humano, isso pode parecer injusto, mas toda a criação foi afetada com o pecado. Isso é para que vocês tenham uma noção de como o pecado é ofensivo a Deus. Entrou o pecado no mundo, toda a terra então foi amaldiçoada. Porque aquele, através de quem o pecado entrou no mundo, era o representante de tudo que foi criado, Adão. Ele era o representante de tudo que foi criado. Por isso toda a terra foi amaldiçoada, não apenas a humanidade, mas a nossa fauna e a nossa flora. E Paulo diz aqui, como que fazendo uma leitura daquilo que a criação possa estar dizendo. Toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Que dia será esse? O dia da volta de Jesus. É nesse dia que nós, filhos de Deus, seremos o quê? Revelados e glorificados. Ali nós saberemos quem é verdadeiramente filho de Deus e quem não. Na volta de Jesus. Não vai ter erro. Nós saberemos quem é filho de Deus e quem não. E a criação, ela anseia por isso. Embora não fale, a linguagem da criação é silenciosa.
para muitos imperceptível, mas a criação anseia. A criação geme, como vai dizer Paulo aqui na frente. A criação está sofrendo por nossa causa. Falar em criação, deixa eu mudar a câmera para vocês verem um negócio aqui, rapidinho, olha aqui, ó. Deixa eu mexer minha câmera rapidinho para vocês verem quem está me acompanhando aqui, ó. Olha aí, quem está aqui. Aí, ó. Um bichano. Tá vendo? Bichaninho aí. Tá aí, a dormir, ouvindo aqui a pregação. Ouvindo a pregação da palavra. Toda a criação também sofre. As árvores morrem. Os animais morrem. Toda a criação está sofrendo, aguardando a nossa revelação. Por quê? Porque o plano de Deus é fazer o que com essa terra? É devolvê-la para nós, mas restaurada. Aqui nas bem-aventuranças, uma delas diz respeito a isso, né? Uma das bem-aventuranças diz respeito a isso. Mateus capítulo 5, verso 3 em diante. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão o quê? Herdarão a terra. Herdarão a terra. E o mais interessante de tudo isso é saber que, depois de nós passarmos um tempinho lá no céu e conhecermos melhor os planos de Deus para o nosso futuro, nós vamos cear com Jesus e Deus e todos os salvos ali no céu, vamos ter uma grande ceia ali, vamos passar um tempinho rápido ali. E quando nós voltarmos dentro da Nova Jerusalém, como diz lá Apocalipse. E quem é que vai voltar conosco? Só Jesus? Não, o Pai vai voltar conosco. Deus vai mudar de endereço por sua e por minha causa. O nosso lugar de morada eterna é aqui, não é lá. Céu. Nós vamos passar só um tempinho lá. O paraíso nos será devolvido. Deus restaurará o Shabat aqui nessa terra. Nesse ponto, eu posso afirmar para vocês, já que nós estamos falando de criação, aguardando com grande expectativa o dia da nossa revelação, eu posso dizer para vocês, Deus vai restaurar o Shabat aqui na terra. Sabe aquele sábado, aquele sétimo dia que ele cria e descansa, por isso é Shabat. Abençoa e santifica, ele vai restaurar. Ele vai restaurar o sábado aqui na terra. Não é que haverá contagem de dias e tempos aqui. Não, isso não vai haver. Nós estaremos vivendo dentro de uma dimensão sabática. Restaurada, purificada, abençoada e santificada, habitando, vivendo no descanso de Deus, porque Deus vai habitar aqui. Shabat tem a ver com a habitação de Deus conosco. É para esse período, é para essa glória que o Shabat, enquanto mandamento, foi pronunciado e dado para o povo de Israel. Por isso que Deus proibiu qualquer obra no Shabat enquanto mandamento. É para esse tempo, onde tempo não haverá. A gente não tem outra linguagem, tem que se utilizar de uma linguagem paradoxal, né? Às vezes meio incongruente, para poder definir, falar sobre coisas que não pertencem à nossa realidade hoje. Então, toda a criação aguarda com expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. E Pedro, é interessante que Pedro,
na sua segunda epístola, o último versículo da sua segunda epístola, capítulo 3, verso 18, ele diz assim, ó, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. A ele seja a glória, tanto agora quanto no dia eterno. Estaremos vivendo um dia eterno. E a criação que agora aguarda com expectativa a nossa revelação estará restaurada. A criação, a nossa fauna, a nossa flora, esse gatinho que você viu dormindo aqui, que é o meu gatinho, na verdade é da minha mulher que roubou ele na rua aí. Ele vai ser restaurado. Não estou falando que esse gatinho aqui vai ser restaurado. Estou falando que a raça dele será restaurada. Toda a nossa fauna será restaurada. Não haverá animais peçonhentos, não haverá animais selvagens, inimigos do homem. Isso não haverá. As árvores não morrerão, não? As folhas não cairão. O paraíso será restaurado. É isso que essa criação está aguardando, gente. Esse Shabat. A criação está aguardando o sábado de Deus. A criação anseia pelo sábado de Deus. É interessante isso, né? Continuemos. Nova Almeida atualizada, versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Verso 20 na NVT. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. É aquilo que eu falei. Toda a criação foi sujeita à vaidade, foi submetida a uma existência fútil. Por causa de quem mesmo? Por causa do pecado do homem. A nossa fauna e a nossa flora sofrem por causa da humanidade. Então Deus está prometendo restaurar a nossa fauna e a nossa flora. Toda a criação, toda a ambiência. Toda a ambiência. Porque a terra foi amaldiçoada por esse mesmo Deus. Estão entendendo? O pecado não afetou somente a humanidade, o homem que pecou. Afetou também os animais, as nossas plantas. O pecado ele se alastrou como um câncer metastasiado. Verso 21, na Nova Almeida atualizada. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Acabei de falar sobre isso. Na NVT 21. Pois sabemos que até agora, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pra vocês verem, né? Até a criação está escravizada. Até a criação foi escravizada na corrupção. Mas juntamente conosco a criação será o quê? Restaurada. Isso não são boas novas? Isso não constitui boas novas para você, que hoje está passando por um momento difícil da vida? Isso não constitui boas novas para você que esteja sofrendo? Isso não constitui boas novas para você que está sofrendo por conta de uma doença terminal? Você que já perdeu o brilho dos olhos, já não vê mais graça na vida, já não há mais esperança do ponto de vista humano para você. Isso não constitui boas novas, boas notícias, você saber disso. Você que tem fé em Deus, mas que está num momento difícil da sua vida. Não é bom saber disso, que o melhor está por vir? Não é bom? Não é bom saber que mesmo que você durma no Senhor agora, Jesus voltando, Ele vai te trazer a vida de novo,
e você receberá um corpo glorificado. Você não terá os defeitos que você tem hoje, defeitos físicos, além dos defeitos morais também. Não haverá ninguém feio no reino de Deus, não haverá ninguém doente no reino de Deus. Não é bom saber disso? Não é bom? Isso é maravilhoso, saber que há esperança. Agora imagine aqueles que não têm esperança, a esperança deles é isso aqui. A esperança deles é esse mundo, eles investem nesse mundo como se fossem viver nesse mundo eternamente, eles investem tempo e dinheiro aqui, recursos aqui, como se isso aqui fosse durar muitos e muitos milênios, como se eles fossem viver muitos e muitos milênios. Não é interessante isso? As pessoas estão se matando aí. Muitas querem conseguir um diploma para conseguir um trabalho melhor, uma renda melhor, para poder ter vida digna. Muitos lutam, batalham o tempo todo, da vida toda. Quando conseguem, já estão velhas, já estão em fase adiantada da vida. Muitas não têm tempo de desfrutar aquilo que conquistaram ao longo da vida. Outras nem conquistaram, estão ainda lutando, como é o meu caso. Só que tem um detalhe, eu não pus a minha esperança aqui. Eu estou numa sala de embarque, eu não vou construir minha casa aqui numa sala de embarque. Eu não vou depositar meus recursos, até porque eu não os tenho. Mas se eu os tivesse, eu não os depositaria aqui. De jeito nenhum. É como Jesus disse, ajuntem tesouros, não aqui. Tesouros no céu. É porque Ele está no céu agora. E é Ele que vai repartir os tesouros da sua glória conosco. Os galardões da sua glória conosco. Ajuntem tesouros nos céus, não aqui. Aqui o ladrão rouba, traça, corrói, já dizia Jesus, na verdade. Não deposite as suas esperanças aqui, meu irmão, minha irmã. Não deposite. Verso 22, Nova Almeida atualizada, diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. É o que estamos falando. Na NVT, pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. A criação está gemendo. Toda a criação está gemendo. Toda essa ambiência está gemendo, gemendo de dor, gemendo por conta desse sofrimento. Que mundo mau é esse no qual nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Caótico, diabólico, onde a mentira prevalece. Qual é o mandamento mais transgredido hoje? É o não dirás falso testemunho. Esse é o mandamento mais transgredido hoje. Os mentirosos, assim como Satanás, né? Os mentirosos estão decretando leis proibindo a mentira. Os mentirosos! Imagine, o mentiroso, aquele que só sabe mentir, ele quer prender e condenar todo mundo que mente. Mente. É a verdade minha pode ser a mentira dele, pela qual ele quer me condenar. É interessante isso, né? A criação está gemendo, toda a criação está gemendo por viver nesse mundo injusto, esse mundo mau, esse mundo diabólico, esse mundo caótico. Por isso que a criação toda está gemendo. Toda a criação sofre, não é só nós, não. A criação está gemendo, está sofrendo, está com dores. Mas não há esperança para esse mundo aqui. Deixa esses caras que agora estão aí, ó. Deixa esses caras, eles acham que eles vão viver eternamente. Eles acham que eles vão ter poderes terrenos. Poderes
que serão capazes de dar uma vida futura de qualidade, vida eterna, coitados, deixa eles. São os ditadores do presente, né? Que contribuem para que toda a criação gema e gema ainda mais. Verso 23, Nova Almeida atualizada. E não somente ela, a criação, né? Mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós já fomos adotados aqui, ó. Já somos filhos de Deus, fomos adotados. Agora, o arremate, a obra final, a parte final dessa adoção, ela se completará quando? Quando o nosso corpo for redimido. Corpo. Aqui já somos filhos de Deus, redimidos e adotados. Somos filhos, justificados e glorificados. Falta o nosso corpo agora. Falta a adoção do nosso corpo. Remissão de tudo quanto é mal. Nós vamos ganhar um corpo novo de Deus. Livre do pecado, livre do mal. E esses que hoje estão oprimindo o povo honesto, os cristãos, e esses que estão hoje oprimindo, achando que vão viver para sempre, achando que não terão que prestar contas do que eles estão fazendo hoje. Para nós brasileiros honestos, cidadãos de bem, esse povo, você sabe de onde a quem eu estou me referindo, né? Hoje aqui no Brasil nós temos 3 inimigos do povo de Deus. 3. O judiciário brasileiro hoje é altíssima percentagem do judiciário brasileiro aparelhado que trabalha contra o povo, contra os direitos do povo. O judiciário está infestado de demônios. Alguém que me ouve falar isso pensa, esse cara tá louco, esse cara é fanático. Não, não sou fanático. Estou falando com tranquilidade no meu coração. O judiciário brasileiro está infestado de demônios. Demônios. Espíritos maus. O judiciário brasileiro está infestado de demônios. Especialmente aquela mais alta instância. Vocês sabem aqui a quem eu estou me referindo. Infestada de demônios. O judiciário brasileiro é inimigo do povo brasileiro. Outro inimigo do povo brasileiro, a velha mídia, a velha imprensa, jornais, revistas, TVs e rádios, comprometidas com uma ideologia anticristã, comprometidas com ideias anticristãs, com uma mentalidade anticristã. A velha imprensa é uma das grandes inimigas do povo de Deus hoje, que faz com que não só nós, bem como toda a criação, gema aqui no Brasil. A velha mídia, a velha imprensa tem um compromisso com a mentira, e vocês sabem quem é o pai da mentira. É o diabo. A velha imprensa é filha do diabo, porque se utiliza do mesmo artifício do diabo para poder criar narrativas mentirosas contra o povo honesto desse país. Nós que somos conservadores, nós que primamos pelos princípios e valores de Deus, família, amor ao próximo, Deus, pátria, tudo isso é ruim, tudo isso é fascismo, é nazismo, é o mal para essa gente aí, ó. Nós conservadores somos os fascistas. Nós conservadores que queremos prezar pelos direitos dos outros, pela liberdade dos outros, nós é que somos fascistas. Nós é que estamos sendo ameaçados de prisão por simplesmente querer que os nossos direitos sejam respeitados.
E aí a gente fica gemendo aqui, gemendo, como diz a palavra de Deus. Estamos gemendo, gente, gemendo, oprimidos, porque no Brasil hoje não há liberdade. Não há liberdade de pensamento, não há liberdade de expressão. E quando eu falo, quando tem gente que fala o que eu estou falando agora, todos corremos o risco de sermos presos e condenados. A que ponto nós chegamos? E a coisa tende a piorar, hein? A coisa tende a piorar. Porque quando a besta, com auxílio da segunda besta, estabelecer uma imagem e exigir adoração, a sua adoração, ela decretará a morte de todos que não se sujeitarem a esse decreto de adorá-la. E eu quero falar um pouco mais sobre isso lá na frente, não nesse vídeo. A Igreja Adventista está dizendo que a besta sairá do catolicismo, que se unirá com os Estados Unidos da América para imporem um decreto dominical, para perseguir os cristãos, para decretar aí a sacralidade e o descanso e a santificação do domingo, e quem não se submeter a esse decreto será morto. Olha o absurdo que a teologia adventista está pregando. A Igreja Católica pode até emitir um decreto dominical, mas esse decreto dominical que ela emitir terá validade e autoridade entre quem? Somente entre os católicos. Os protestantes da América também podem decretar, podem fazer com que uma lei dominical seja aprovada, mas eles terão, essa lei terá autoridade sobre todo habitante da terra? Não! Somente entre aqueles que guardam domingo. Isso pode acontecer? Pode! Agora, o problema é você dizer que a Igreja Católica e unida com os protestantes americanos é que vão perseguir o povo de Deus. Esse é o problema. Quando quem está perseguindo o povo de Deus hoje? Inclusive a Igreja Católica. Quem está destruindo os templos cristãos, inclusive católicos? Quem? É o Islã. Não é o catolicismo adventista. Ponha isso na sua cabeça, irmão. Você vai ser decepcionado de novo. Você vai ser desapontado de novo. Hoje você geme, como diz o texto de Romanos. Hoje nós estamos gemendo. Vamos gemer mais ainda, e vocês mais ainda, porque vocês serão desapontados mais uma vez, por pensarem que a Igreja Católica vai liderar um movimento de perseguição aos verdadeiros crentes. Vocês estão enganados. Quem vai aumentar, porque já começou, a perseguição já começou, quem vai avolumar a perseguição sobre os verdadeiros filhos de Deus, os crentes, não é a Igreja Católica unida com os protestantes americanos. Não é. Não são eles, católicos e protestantes americanos, que vão perseguir o verdadeiro povo de Deus. É o Islã. O Islã é nosso inimigo. Agora, Deus tem gente dele lá dentro do Islã. E Deus vai chamá-los para fora. É o povo dele que está lá dentro. E eu tenho contato com o ministério cristão que atua no Irã de forma escondida, no Afeganistão e mais em alguns países ali da região do Oriente Médio e região da Ásia ali. Eu tenho um contato com o ministério cristão que me passa frequentemente informações do que está acontecendo, do que o Espírito Santo está fazendo no meio dessa gente. Conversões todo santo dia. Garanto que vocês, adventistas, não sabem disso. O Espírito Santo está convertendo muitos muçulmanos à fé cristã. Não é só esses falsos cristãos que estão se convertendo ao islamismo, não. Porque cristão que se converte ao islamismo nunca foi cristão. Nunca. Nunca foi filho de Deus. Agora, o Espírito Santo está fazendo uma obra no meio dos muçulmanos. Deixa eu voltar para o texto aqui. Verso 24 na NVT. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Deixa eu ler na Nova Almeida Atualizada, versículo 25. 24, perdão. Porque na esperança fomos salvos.
Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está gemendo hoje por algum motivo, alguma razão, você tem esperança. Eu tenho esperança. Nós temos esperança. Devemos aguardar com paciência e confiança em Deus nosso Pai, porque todo o céu hoje está comprometido em nos libertar do cativeiro da corrupção e revelar em nós uma glória que não pode ser comparada com absolutamente nada. Quer uma esperança maior do que essa? Quem é que pode te dar uma esperança maior do que essa? Eu me dirijo a você, então, que está gemendo, por algum motivo, por alguma razão. Eu me dirijo a você. Imploro a você. Preste atenção na palavra. Que essas palavras que foram lidas aqui entre no seu coração e produzam frutos que fortifiquem o seu interior. Seu corpo pode estar morrendo. Seu sofrimento pode ser gigantesco. Sua dor pode ser grandiosa. Mas a glória que Deus vai nos revelará em nós, não pode ser comparada com nada do que nós estamos passando aqui. Guarde essa palavra. Combata o bom combate da fé. Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz em nome do Senhor Jesus. Amém.